Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Omnipédia. O vídeo de hoje será sobre um tema que me fascina pessoalmente desde que eu era um garoto. Então era um tema que eu estava bem ansioso para refazer no caso, porque eu já fiz um vídeo sobre esse mesmo tema para a Omnipédia antiga, porque como a maioria não sabe, a Omnipédia na verdade é um projeto antigo meu que eu estou reavivando agora. Então eu resolvi que não teria nada melhor do que recomeçar esse projeto por um dos vídeos mais interessantes que eu fiz para o canal antigo. Portanto, o vídeo de hoje será tratando do período da Era de Ouro da pirataria no Caribe. Um dos momentos mais empolgantes e mais interessantes da história da Idade Moderna, da história das Américas como um todo e da história do mundo, eu diria. Porque, pelo menos para mim, é uma das coisas mais empolgantes que a gente pode pensar. Nós hoje vamos falar sobre aqueles estereótipos de sempre que todo mundo conhece e também vamos falar algumas coisas a respeito da realidade, por que não, daquele período. Porque existe muita romantização, mas também existe muita coisa interessante pra gente saber que de fato aconteceu. Mas antes da gente começar a falar do tema propriamente dito, eu peço a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos e considerem contribuir diretamente com esse novo projeto através do Pix, que é uma opção rápida, direta e que circunda a burocracia do YouTube. Eu vou deixar este QR Code na tela, sempre aqui neste cantinho superior do lado esquerdo da sua tela, para quem quiser contribuir. É só direcionar sua câmera ao QR Code, fazer o escaneamento e aí vocês vão poder fazer a contribuição para ajudar neste novo projeto que, obviamente, ele ainda é muito embrionário. Com isso dito e fora do caminho, comecemos a falar sobre a Era de Ouro da pirataria no Caribe. Algumas pessoas costumam dizer que a prostituição é a profissão mais antiga do mundo, e se assim for mesmo, a pirataria não estaria muito distante atrás. O ofício dos ladrões do mar, alguns dos mais famosos, populares e de certo modo mais aclamados criminosos em toda a história humana, remonta às mais antigas civilizações, como os povos do Crescente Fértil e do Antigo Egito ou as civilizações do Extremo Oriente, e aos mais remotos tempos, e se apresentou de maneiras distintas em diversos cantos do nosso mundo, desde as águas quentes e calmas do Mediterrâneo Sul, até o Estreito de Malaca na Indonésia, e desde os mares do Japão e da China até a costa do Golfo da Guiné, rente ao continente africano, pois desde os tempos mais remotos da civilização humana, o mar sempre foi nosso principal vetor de mercadorias e riquezas. E se comerciantes legítimos podiam singrar as águas do mundo em seus navios repletos de itens valiosos, por que é que criminosos arrojados e sem nada a perder não poderiam fazer o mesmo, procurando tomar deles aquilo que tinham em benefício próprio? Era um arranjo inevitável no fim. Mas é fato que, se existe algum contexto pirata que pode ser destacado acima de todos os demais como aquele mais discutido, representado, célebre, popular e adaptado em diversas produções culturais, este é sem sombra de dúvidas o contexto do Mar do Caribe nos séculos que se seguiram à descoberta, por assim dizer, do continente americano pelos europeus. Em 1492, quando quantidades absurdas de riquezas de todos os cantos do continente começaram a fluir pelas águas translúcidas que serpenteavam por entre as muitas ilhas do arquipélago caribenho. E nossos caríssimos amigos oportunistas, vindos de uma Europa empobrecida e marcada por diversas guerras e episódios de peste, enxergaram uma oportunidade inestimável de aventura, fortuna e poder, ainda que viessem de mãos dadas com o perigo, a criminalidade, a possível mutilação, o enforcamento certo caso fossem capturados e a morte em mais uma miríade de outras formas. Por isso, me acompanhe no vídeo de hoje, no qual falaremos mais a respeito precisamente desse contexto, e vamos enumerar alguns fatos, dados e realidades curiosas sobre os homens e algumas mulheres que inspiraram, dentre outras tantas produções, a afamada e titânica franquia conhecida como Piratas do Caribe, dos estúdios Disney, que eu, aliás, muito aprecio. O vídeo de hoje será inteiramente dedicado a cobrir a Era de Ouro da pirataria europeia no Caribe, e por isso, ponha seu chapéu de 3 bicos, embainhe seu sabre, carregue sua garrucha e venha comigo, grumete, enquanto traçamos nosso curso até o período áureo dos ladrões do mar nas Américas. Como dito anteriormente, a pirataria nas águas foi um fenômeno global que se apresentou em diversos períodos e contextos históricos, e aliás, continua sendo uma grande preocupação dos navegantes e dos mais poderosos governos e entidades internacionais até os dias de hoje, em locais como o Golfo de Aden, o Estreito de Malaca ou a costa da Guiné, mas esse é um tema para outro vídeo.
Para os propósitos do tema de hoje, precisamos retroceder no tempo até o final do que convencionou-se entre os historiadores chamar de Idade Média no contexto europeu, e o início e o despertar da chamada Era Moderna, quando a dinâmica do poder na Europa estava prestes a se modificar de maneiras como muitos nem poderiam imaginar, rompendo com padrões que haviam sido firmemente estabelecidos um milênio antes, com a queda do Império Romano Ocidental. De fato, as mudanças drásticas que vamos discutir aqui foram uma consequência direta da queda do Império Romano em suas duas encarnações, pois em 1453, Constantinopla, a capital do Império Romano Oriental, que é conhecido nos dias de hoje também como Império Bizantino, finalmente sucumbiu perante o poderio irresistível dos turcos otomanos de Mehmed II, e o último imperador romano oriental, Constantino XI, morreu lutando em nome de seu povo. Até aquele momento, o Império Bizantino havia servido como grande baluarte de apoio à cristandade nessa porção do mundo que era controlada quase completamente pelas forças do Islã, não apenas retendo as forças vindas da Ásia Central e do Oriente Médio que poderiam ameaçar os cristãos no resto da Europa, mas também mantendo vivas as cruciais rotas comerciais que partiam das misteriosas terras do Oriente até o continente europeu, a famosa Rota da Seda, da qual ouvimos falar muito nas aulas de história. Mas naturalmente, como os turcos eram inimigos fundamentais dos cristãos, um de seus primeiros atos após tomarem de assalto a capital bizantina foi o de sumariamente interromper o acesso dos mercadores europeus a essas vitais rotas, com algumas notáveis exceções, o que significou que largamente os poderosos e ricos da Europa foram barrados sem cerimônias de seu acesso aos exóticos produtos vindos do Oriente, o que era um problema especialmente no que dizia respeito às especiarias como o cravo, o açafrão e a noz moscada, que não apenas serviam como valiosos condimentos, como principalmente eram importantes para mascarar o sabor pútrido da carne em decomposição, e em uma era anterior à refrigeração moderna, essa era a maior parte do suprimento. Algo claramente precisava ser feito, e os primeiros europeus a se moverem nesse sentido foram nossos bons irmãos portugueses, que já vinham estendendo seu domínio ultramarino desde o ano de 1415, com a conquista da cidade africana de Ceuta, no atual Marrocos, e agora procuravam por um caminho ainda mais valioso nas terras do sul, uma rota alternativa por mar até a Ásia, para que pudessem acessar diretamente as fontes dos valiosos produtos e das inestimáveis especiarias do Oriente, o que faria deles um reino pequeno e relativamente pobre em recursos naturais, em uma das nações mais ricas e poderosas em todo o mundo. As expedições portuguesas de homens como Diogo Cão e, principalmente, Vasco da Gama, eventualmente obtiveram sucesso e, em 1498, os navegantes portugueses já haviam conseguido atingir o Oriente por mar, o que inaugurou uma nova era e um novo império colonial português tanto na costa africana quanto no Oceano Índico. Contudo, os outros países europeus não iriam ficar de braços cruzados assistindo à ascensão portuguesa, e já em 1492, os monarcas de Castela, a atual Espanha, haviam financiado a viagem de um intrépido navegador genovês chamado Cristóvão Colombo, que propunha uma rota alternativa para as Índias, rumando não para o sul como os portugueses, que já dominavam essa rota, mas sim em direção ao oeste, seguindo o sol poente através do mar-oceano. Os espanhóis não tinham muito a perder com a aposta e decidiram arriscar, o que eventualmente levou à descoberta formal do continente americano pelos europeus, e a um impasse entre as duas potências coloniais nascentes, que apenas seria resolvido de certo modo em 1494, através da intervenção do Papa Alexandre VI, que intermediou a assinatura do famoso Tratado de Tordesilhas, que essencialmente dividia todo o mundo fora da Europa em duas esferas de influência, uma espanhola e uma portuguesa, concedendo à Espanha quase a totalidade dos territórios recém-descobertos nas Américas, que ficariam inclusive conhecidos como Nova Espanha, restando a Portugal apenas uma pequena faixa de terra no extremo leste da América do Sul, um território este que conhecemos muito bem e que será objeto de diversos vídeos aqui no canal no futuro, mas eu divago. O fato é que esse tratado também tornou o mar-oceano em um mare clausorum, ou seja, um mar fechado, no qual a navegação se tornou um direito exclusivo das duas potências coloniais signatárias, querendo dizer que apenas navios espanhóis poderiam circular pela maior parte das águas americanas, incluindo aí aquela em torno das muitas ilhas caribenhas que haviam sido o primeiro território que Colombo aportou, e apenas os portugueses poderiam visitar aquilo que se tornaria mais tarde a costa brasileira. O problema com essa solução mirabolante é que a Europa, naturalmente, contava com outros reinos e nações além dessas duas, que obviamente não ficariam simplesmente assistindo enquanto Portugal e Espanha enriqueciam, um sentimento que ficaria inclusive eternizado com a famosa frase proferida pelo controvertido e expansivo rei do Reino da França, Francisco I, que teria dito diante dos termos deste acordo:
Eu gostaria de ver a cláusula do testamento de Adão que me afastou da partilha do mundo. O que Francisco queria dizer com essa frase provocativa é que não havia nada nas Sagradas Escrituras que determinasse ou endossasse a divisão do mundo entre duas nações apenas, e que nem mesmo o Papa estaria, portanto, autorizado a criar essa dinâmica de poder, o que queria dizer que a França desafiaria os termos de Tordesilhas por não reconhecer o acordo como válido, e outras nações logo seguiriam seu exemplo. Em pouco tempo após firmado o acordo, navios de nações como a França, a Inglaterra, os Países Baixos, a Dinamarca, a Suécia e outras tantas nações estavam singrando as águas do Atlântico em um frontal e proposital desafio à determinação do Papa. E ainda que portugueses e espanhóis resistissem a isso, naturalmente procurando conservar seu duopólio naquelas terras promissoras, não demorou muito até que as primeiras colônias e os primeiros assentamentos estrangeiros surgissem, em especial nas Ilhas Caribenhas, uma região ampla e espaçada que os espanhóis não davam conta de patrulhar por inteira, com um clima agradável e solo propício para as plantações de gêneros que logo cairiam no gosto dos europeus, como a cana-de-açúcar e o tabaco. Além dessas colônias legítimas valiosas que foram estabelecidas ao longo das décadas iniciais da colonização americana, existia ainda a pequena questão dos vastíssimos carregamentos de ouro e prata pilhados de locais como o antigo Império Inca e o México, que eram transportados pelos galeões do tesouro espanhóis, através da rota gerada pela corrente do Golfo no Atlântico Norte, desde os portos no Caribe e na América do Sul até a própria Espanha, onde o tornavam o reino mais rico do mundo à época, por uma larga margem. Diante de tantas riquezas e tantas oportunidades altamente lucrativas, especialmente para aqueles intrépidos e dispostos a se arriscarem para agarrá-las, não é difícil entender por que é que o fenômeno da pirataria floresceu nessa região, ainda mais diante dos constantes desafios à hegemonia espanhola na área, com todas as outras nações rivalizando com os espanhóis por uma parte daquela ridícula riqueza. Mas antes de adentrarmos mais a fundo na realidade da pirataria caribenha da época, respondamos a uma pergunta que é também muito importante e interessante de se analisar. De onde vêm, afinal, os famosos estereótipos dos piratas clássicos, como os chapéus de 3 pontas, os tapa-olhos, as próteses de madeira, os ganchos e outros itens que a maioria das pessoas associa mentalmente a essas figuras? Ainda que todos esses itens encontrem sim algum lastro na realidade da época, a maior parte desses estereótipos tem uma fonte bastante específica. O romance A Ilha do Tesouro, publicado originalmente no ano de 1883 no Reino Unido, de autoria do escritor escocês Robert Louis Stevenson, famoso também por outro livro conhecido como O Médico e o Monstro, a história de Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Muitas das inspirações de Stevenson para sua obra vieram de relatos algo aumentados e floreados do período, e sua visão pessoal imortalizada em personagens como Long John Silver, talvez o pirata mais famoso de toda a literatura mundial, acabaram por pautar a nossa própria visão acerca desses ladrões do mar. Mas nem tudo aquilo que é representado no livro e nas adaptações que vieram em sua esteira, como filmes, séries e jogos, condiz necessariamente com a realidade do período. No entanto, é fato que muitos dos mais famosos piratas da história real eram conterrâneos de Stevenson ou eram originários das terras próximas, pois as ilhas britânicas ficaram especialmente conhecidas por endossarem essa prática, já que não teriam como encarar o poderio material e militar espanhol de forma direta, fazendo com que a própria Inglaterra fosse conhecida por vezes como uma nação pirata, em especial durante o reinado de Elizabeth I, inimiga ferrenha dos espanhóis tanto nos aspectos militar, financeiro e político, quanto no religioso, por ser ela uma monarca protestante, em contraponto aos fervorosos católicos espanhóis. Alguns dos mais populares e afamados piratas da história deste período se originaram na Inglaterra, na Escócia e no país de Gales. Nomes como Henry Morgan, o galês que se tornaria eventualmente conhecido como o Rei dos Bucaneiros, um dos mais bem-sucedidos em suas incursões de pilhagem contra os espanhóis, que lhe renderiam uma fortuna tamanha que ele se tornaria um grande proprietário de plantações de cana e, eventualmente, no governador da colônia britânica da Jamaica. Bartholomew Roberts, conhecido como o Pirata Cavalheiro, outro galês que se tornou célebre em especial por seus modos refinados e por sua extrema religiosidade, bem como por seu código rígido de conduta entre sua tripulação. Sir Francis Drake, o famoso corsário inglês que atuava a mando da rainha Elizabeth contra a Espanha e que ficou conhecido não apenas por ter sido o primeiro inglês a circunnavegar o mundo e por sua atuação contra a armada espanhola quando esta tentou invadir a Inglaterra, mas também por conta da franquia de jogos Uncharted, da Naughty Dog, na qual o protagonista, Nathan Drake, seria um descendente de Sir Francis.
John Rackham, outro pirata inglês, cuja alcunha era Calico Jack, e que ficaria conhecido tanto por seu envolvimento no famoso triângulo amoroso com as piratas Anne Bonny e Mary Read, quanto por sua bandeira personalizada, conhecida hoje em dia como Jolly Roger, que é um símbolo universal da pirataria, e naturalmente Edward Teach, o pirata inglês que se tornaria possivelmente o mais famoso em toda a história, sob sua famosa alcunha Barba Negra, atuando durante um pouco mais de um ano, mas sendo ainda assim um dos mais bem-sucedidos em seu ofício. Neste ponto do vídeo, ao falarmos sobre tais piratas britânicos, acredito ser importante parar um momento para analisar e traçar uma diferença importante entre três termos que muitas vezes as pessoas usam de maneira sinônima, mas que significam coisas ligeiramente diferentes: pirata, corsário e bucaneiro. Piratas são aquilo que poderíamos esperar a princípio, ladrões do mar apátridas que trabalhavam sempre em benefício próprio e agiam de forma autônoma, vivendo de seus saques a embarcações e portos de qualquer nação e sendo, portanto, caçados como foras da lei por todos os lados dessa história. Corsários, por sua vez, eram um pouco diferentes, pois gozavam de status oficial. Seu modus operandi não era muito distinto dos piratas comuns, e com toda certeza eles eram caçados e mortos pela maioria das nações e reinos. Mas a sua diferença fundamental para os piratas era de que os corsários tinham suas atividades endossadas por um documento chamado de Carta de Corso, uma autorização emitida pelo governo de uma determinada nação para que tais homens saqueassem navios e portos de nações inimigas legitimamente, ao menos aos olhos deste governo específico, em troca de ceder parte de seus lucros ao governo que os legitimava. No entanto, naturalmente, o reconhecimento de corsários como legítimos era muito restrito fora de suas próprias nações, e especialmente os espanhóis, por serem os alvos preferenciais de todas as outras nações, sempre consideraram todos os corsários como piratas, sem distinção, dando a eles o mesmo tratamento que dispensavam aos criminosos comuns. E por fim, o termo bucaneiro é algo mais específico. Ele surgiu após os estabelecimentos dos primeiros assentamentos de ingleses e, principalmente, de franceses nas ilhas do Caribe, em locais que os espanhóis já haviam ocupado previamente, mas que haviam perdido ou simplesmente abandonado. Ocorre que, em tais ilhas, haviam ainda resquícios da presença espanhola, em especial na forma de cabeças de gado deixadas para trás, que esses novos colonos, que eram a princípio muito pobres em recursos naturais, aproveitavam, abatendo, salgando e defumando a carne para o próprio consumo ao longo de muito tempo. A prática de defumação da carne era conhecida em francês como boucan, e quando tais pessoas materialmente pobres e seus descendentes começaram a se lançar às águas para saquear os ricos navios comerciais espanhóis em busca de mais prosperidade material, quando seus estoques de carne defumada começaram a escassear principalmente, o termo bucaneiro surgiu para designar em especial esses piratas, especialmente de ascendência francesa, com origem já nas ilhas do Caribe. Aliás, falando a respeito das denominações de piratas, é importante também apontar que, com o aumento das atividades ilegais desses homens nas águas do Caribe e no Atlântico, a perseguição a eles pelas forças de nações presentes ali, especialmente pelos espanhóis, também se intensificou, e por isso eles eram obrigados a tomar certos cuidados, como por exemplo apenas promover reparos de suas embarcações em locais escondidos, já que não seriam bem-vindos na maioria dos portos e estaleiros legítimos, através de uma técnica conhecida como carenagem, em que encalhavam o navio e o deitavam para reparar cada um dos lados do casco de uma vez, fazendo coisas como remendar pequenos buracos e remover cracas e outras criaturas marinhas presas nele, e até mesmo a chegar ao extremo de fundar seu próprio porto pirata, na famosíssima ilha de Tortuga, que se localiza hoje ao norte da costa do Haiti, e que tem esse nome justamente porque lembrava, em sua forma física, uma tartaruga marinha, ou tortuga no termo em espanhol. Nesse local sem lei e distante dos ditames das cortes europeias, formou-se uma verdadeira organização pirata, quase como uma nação controlada pelo crime, onde as tripulações de bandidos poderiam se reunir em relativa segurança para promover reparos, trocar mantimentos e informações, encontrar novos recrutas para preencher os postos daqueles que haviam morrido por um motivo ou outro ou simplesmente celebrar a vida, gastando vultosas somas de seus botins nos prazeres da carne e, por que não, se envolvendo em algumas brigas de vez em quando. A organização por trás da criação deste porto pirata ficaria conhecida como a Irmandade da Costa, e uma das ações mais importantes perpetradas por eles foi a criação de um interessante e abrangente código de conduta e de ações para os piratas que dela faziam parte, conhecido como o Código Pirata, pois afinal de contas, eles eram bandidos, mas aquilo não era bagunça.
O código ditava uma série de diretrizes de conduta consideradas mais ou menos universais para os piratas que atuavam na região, embora cada navio tivesse também suas regras próprias. E em linhas gerais, ele ditava que a disciplina a bordo dos navios e a estrutura hierárquica deveriam ser sempre respeitadas a todo momento, que os marinheiros não tinham autorização para ir à terra a seu bel prazer, que existiam certas normas que deveriam ser seguidas por todos, como o toque de recolher nas horas da noite e os procedimentos para idas ao banheiro a bordo, que existia uma divisão específica para os botins, com o capitão, seu imediato, outros oficiais e o homem que primeiro avistava o navio-alvo sendo compensados acima dos marinheiros regulares, e que, no caso de insubordinação ou tentativa de motim, os responsáveis seriam punidos com penas normalmente capitais, que poderiam variar desde a simples execução sumária até o desterro, uma conduta que consistia basicamente em largar o pobre diabo sozinho em uma ilha isolada, sem comida ou água, e armado apenas com uma única pistola com pouca pólvora. Teoricamente, o desterrado poderia usar aquela arma para proteção ou para caçar algo para seu sustento, mas essa não era a intenção da prática, e sim que ele a usasse para dar um fim em tudo quando a agonia do isolamento e da fome se tornasse demasiada, ou seja, você sabe o que isso quer dizer. No que diz respeito ao dia a dia das tripulações piratas, pode-se dizer que a vida média de um desses ladrões do mar era brutal, perigosa, curta e atribulada, e eles viviam à mercê de diversos perigos, tanto em batalha quanto em suas navegações, quando poderiam sofrer com desnutrição, fome, insolação e outras condições, em especial o famoso escorbuto, o mal do marinheiro, uma deficiência crônica de vitamina C motivada pela má alimentação, em especial pela falta de vegetais e frutas frescas, que causava terríveis sintomas pelo corpo e era capaz de matar em um tempo relativamente curto, uma condição muito temida pelas tripulações e que só seria propriamente compreendida e tratada séculos mais tarde. Os dias dos piratas eram marcados, ao contrário do que muitos imaginam, por longas sessões de tédio crônico, pois havia pouco a se fazer entre uma incursão e outra dentro do navio além do trabalho. E como dito anteriormente, idas à terra só poderiam ocorrer com a anuência de um oficial. As condições sanitárias a bordo também eram abomináveis, com os homens permanecendo com longos períodos sem qualquer tipo de banho ou higiene pessoal básica, e um constante senso de perigo iminente pairava no ar, já que eles eram párias em quase todos os lugares onde iam. A alimentação a bordo era igualmente terrível, marcada principalmente pelo charque, ou seja, pela carne defumada e salgada para durar por períodos de tempo mais longos, mas que ainda assim invariavelmente acabava repleta de vermes e outras criaturas nocivas, e pelos infames biscoitos de marinheiro, pães redondos, secos e duros cuja principal característica era a durabilidade, mas que não eram nada agradáveis ou fáceis de se consumir. Outra marca da vida a bordo era, obviamente, o rum, a bebida feita a partir do melaço da cana-de-açúcar que era abundante nessa porção do mundo por conta das muitas plantações existentes, e que, portanto, era mais barato e fácil de se obter, além de ter um teor alcoólico bem alto que ajudava os homens a passar pelos longos e tediosos períodos no mar, bem como por suas provações, e a suportar melhor as agruras da vida a bordo. As roupas dos piratas eram também em geral menos extravagantes do que o que as pessoas imaginam na era moderna. Naturalmente, existiam aqueles que se ornavam com belas casacas, grandes chapéus de 3 bicos, anéis ricamente ornamentados e brincos reluzentes, mas os marinheiros de maneira geral se vestiam de forma mais simples e folgada, com largos camisões, calças bufantes e bandanas leves sobre as cabeças, para poderem conduzir seus afazeres nos navios de forma mais fácil e para melhor se adaptarem ao terrível calor do sol tropical. Os anéis e brincos, por sua vez, não eram apenas itens estéticos de ornamentação, mas sim uma espécie curiosa de pé de meia. Já que piratas não tinham normalmente espaços privados para estocar seus pertences, já que os únicos a contarem com aposentos próprios nos navios eram os altos oficiais, os anéis e brincos que os homens usavam diretamente em seus corpos eram reservas de riqueza que podiam manter consigo por proteção, e que poderiam vender sempre que precisassem de algum dinheiro em espécie. Quanto aos famosos tapa-olhos e membros prostéticos de madeira e ferro, eles de fato existiam, mas em uma quantidade menor do que as pessoas pensam, pois naquele período histórico, em que as cirurgias eram muito mais precárias e a medicina muito menos avançada, e quando não existiam coisas como antibióticos, era muito mais comum que feridas que causassem a perda de membros gangrenassem, causando a morte do infeliz ferido antes que ele pudesse sequer pensar em usar algum tipo de prótese.
Para os poucos sortudos que sobreviviam de seus ferimentos, no entanto, as próteses eram sim comuns, pois naquele período e contexto, os médicos a bordo dos navios, que eram também os barbeiros e carpinteiros e que ocupavam outras tantas funções diversas, tendiam muito mais a recorrer a amputações de membros feridos, pois não tinham nem o tempo e nem os medicamentos ou conhecimentos necessários para tratar tais chagas, e por isso era sempre mais fácil simplesmente se livrar do membro ferido para tentar conter a infecção e salvar a vida do homem. E para aqueles que talvez ainda possam estar se perguntando, os famosos mapas do tesouro com o X que marca o local e os fabulosos tesouros enterrados em ilhas remotas são mais uma das criações de Stevenson em seu romance. E até os dias atuais, nenhum grande tesouro pirata enterrado jamais foi encontrado no sentido tradicional, sendo muito mais comum encontrar riquezas deste período em naufrágios, por exemplo. Quanto às embarcações preferidas pelos piratas em si, elas eram quase sempre navios mais leves e manobráveis, rápidos e ágeis, como brigues, caravelas e corvetas, pois estes eram sempre úteis tanto em suas incursões, quando perseguiam suas presas mais lentas, quanto na necessidade de empreender fugas, em especial de navios de guerra espanhóis pesados e fortemente armados, contra os quais eles não tinham chance em batalha. Tais navios eram também normalmente mais baratos e fáceis de se manter, o que apenas os tornava mais vantajosos ao estilo de vida incerto da pirataria. Os piratas se tornaram rapidamente em verdadeiras lendas em seu contexto histórico, ensejando inclusive muitas lendas igualmente interessantes, como a do famoso holandês voador, e além disso, tiveram também um papel muito importante atuando na costa brasileira, mas estes são temas que pretendo cobrir de forma autônoma no futuro, e por isso aguardem. O período da Era de Ouro da pirataria durou desde a virada do século XVI para o século XVII até os idos da metade dos anos 1700, quando as nações europeias e países recém-formados como os Estados Unidos da América, mais poderosos e mais capazes nos mares, começaram a fechar o cerco contra esses ladrões dos mares, acreditando que sua existência já não era mais tolerável, o que levou a Era de Ouro da pirataria no Caribe a um fim anticlimático. Mas como podemos ver claramente através do gigantesco impacto cultural causado por esses homens e algumas mulheres, pode-se dizer que, até os dias de hoje, a pirataria continua prosperando nas mentes e nos corações de muitos ao redor do mundo, sendo um dos temas mais populares para produções artísticas e culturais no mundo contemporâneo mesmo após séculos do final de sua Era Áurea, e sendo também reinventado na Era Digital, em outros meios, mas isso é outro assunto. Pois aí está, essa foi a minha visão, as minhas informações e a história da pirataria no Caribe, na sua Era de Ouro, contada com as minhas palavras naquele meu estilo que vocês que são inscritos do meu outro canal, o MGF, já conhecem bem. Agora eu gostaria de saber de vocês, primeiro, o que acharam deste primeiro vídeo de conteúdo normal do canal, o que acharam do estilo, o que acharam da edição, do roteiro, do texto, na narração, de tudo de uma maneira geral. Escrevam aqui abaixo nos comentários as suas impressões sobre o vídeo, sobre o tema e sobre a forma como eu apresentei. E não se esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, isso é importantíssimo, especialmente agora que o canal está no começo, então compartilhem o máximo possível com o máximo de amigos que vocês puderem, para que a gente faça com que a Omnipédia se torne um canal relevante no menor tempo possível. Se inscrevam no canal caso vocês ainda não sejam inscritos e considerem a contribuição via Pix através deste QR Codezinho que está aqui no canto da tela, que isso também ajuda pra caramba. Eu agradeço a todos pela audiência, pela paciência e pelo interesse de sempre naquilo que eu faço. Agradeço por apoiarem esse meu novo projeto, espero que continuem sempre comigo. E eu verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um grande abraço a todos e valeu!